Nesse vídeo eu vou bater um papo com vocês sobre um quadrinho nacional que eu descobri nessa quarentena e um autor também muito legal, gente boa, que eu estou acompanhando o canal dele e estou fascinado pelo trampo do cara. É o Silas, do Rafa Pinheiro. Dá um saque no design desse personagem. Olha só, é steampunk, como você pode perceber, né? Cheio desse maquinário e tal, dessas geringonças, engrenagens. E ó, o Silas é um vilão. O Rafa decidiu colocar um vilão como protagonista da sua história. Mas eu vou contar um pouco sobre o quadrinho depois. Vamos lá. Como foi que eu descobri o trabalho do Rafa Pinheiro? E como vocês sabem, quem me conhece já, eu estudo, produzo, dou aula sobre quadrinhos há muito tempo, né? Criei o projeto Legibi, foi reconhecido na universidade, incentiva a leitura, dou aula de quadrinhos, ministro palestra, mas eu nunca dei vazão ao meu trabalho aqui no YouTube. Então, nessa quarentena eu disse, não, eu preciso fazer vídeos, eu preciso colocar esse trampo pra frente. Eu fui pesquisar canais que estavam fazendo isso, né? Canais simples e tal, que não tem grandes produções. E eu dei de cara com o canal do Rafa, e assim, de longe, é um dos melhores canais sobre quadrinhos que eu já vi na vida. Então, eu me identifiquei demais com ele. É um cara que estuda de fato, foi para a França estudar quadrinhos, ele gosta da teoria, como eu adoro estudar a teoria da narrativa gráfica, Will Eisner, Scott McCloud e tantos outros mestres aí que falam sobre quadrinhos. E ele tem um traquejo legal para falar sobre quadrinhos, e eu acompanhei, conheci o trabalho do cara 2 semanas atrás e já vi uns 30 vídeos, e estou muito inspirado por ele. E dei a chance, óbvio, de conhecer a sua obra, né? O seu quadrinho, que ele falou muito sobre esse quadrinho lá no canal dele, como ele fez e tal. E eu comprei o Silas, e cara, eu não me decepcionei. Que quadrinho inventivo, cara. Vamos lá. Um brasileiro decide fazer um quadrinho steampunk. Olha que loucura. É muito bom. E eu já começo aqui com um prefácio do Felipe Castilho. Felipe Castilho é um fenômeno da literatura de fantasia nacional, que até está criando um novo movimento aí com o pessoal do Curta Ficção, que eu adoro o trabalho dos caras, o Thiago Lee, a Jana Bianchi, e tantos outros aí, que eu acho que também é o caso do Rafa Pinheiro. E uma galera da fantasia nacional que está pipocando. O Rafa, ele traz pra gente uma história muito inusitada, muito inusitada. Eu fiquei assim, quê? Como assim? Ele criou uma cidade subterrânea que quem mora nela é um povo que é feito de fogo. É feito de fogo. Quando eu vi assim a primeira vista, eu não. Como assim? Você tá de sacanagem, olha só. Aqui são eles entrando no subterrâneo, né? Aí ele dá um motivo aqui, eu não vou dizer porquê, e eles constroem a cidade no subterrâneo. O nome da cidade que eles moravam lá em cima era Edos, e lá embaixo a cidade se chama Intos. A primeira qualidade do quadrinho são os cenários que o Rafa desenha. O Rafa, ele vem da formação de arquiteto, né? Vem da formação de história. Ele é um arquiteto, eu não sei se isso ajuda ele, eu acho que sim. Ele modelou essa cidade gráfica em programas de computador, né? Totalmente, ele fez as ruas, fez todos os prédios, a cidade existe. Eu acho isso muito foda. O cara criou um ambiente mesmo para colocar os personagens. Isso dá organicidade à história dele, né? É como se a cidade existisse de fato. Isso é muito importante para quem quer contar histórias, para quem quer criar quadrinhos. E ele cria esse povo que é feito de fogo. Simplesmente isso. À primeira vista, quando eu vi assim, como assim, cara? A galera é feita de fogo? Que maluquice! E aí, ele vai dando os conceitos, né? Que eles precisam de uma fábrica de ar, e aí tem a questão do combustível, eles precisam consumir combustível para sobreviver. E eu nunca vi uma história parecida assim. Eu nunca tinha visto um argumento, uma premissa tão maluca, tão original. Faz tempo, né? Porque a gente lê muita fantasia, vê as histórias se repetindo, tal, mais do mesmo, pastiche. E aqui um sopro de criatividade do Rafa, e ter essa ideia inusitada de criar um povo, uma cidade feita de fogo. No início você estranha, mas aos poucos você vai descobrindo os detalhes daquele mundo, como ele vai funcionando, e você vai tendo aquela sensação maravilhosa da suspensão da descrença, que tantos ficcionistas falam muito, né? O Neil Gaiman tem muito isso,
Do nada um personagem é uma poesia, como por exemplo naquele conto que ele escreve, Como Falar com Garotas em Festas, alguma coisa assim, em que as mulheres, uma mulher é uma estrela, outra é uma poesia, etc. E você não precisa explicar o porquê daquilo. Kafka, por exemplo, você pega a Metamorfose de Kafka. O cara simplesmente acorda um belo dia transformado num inseto. E a questão não é explicar por que o cara se transformou num inseto. A questão é lidar com a situação, com aquilo posto, aceite. É a suspensão da descrença. Você tem que acreditar que existe um povo que é feito de fogo. E aqui o Silas, que é o personagem principal, é o vilão da primeira história do quadrinho do Rafa, que é o Salto, que eu ainda não tenho. Eu comprei primeiro o vilão para conhecer a história do vilão, depois eu vou comprar a do Salto para conhecer a história do herói do Rafa, né? E a coisa mais maluca que eu vi aqui é o seguinte: o Salto, o Silas, ele é mudo, ele não fala. Ele é uma criança que teve um acidente quando era muito jovem e passou por um período muito traumático, foi adotado pelo Barão, que é o cara que domina a cidade aqui e que está promovendo uma série de perseguições, de caças bruxas contra grevistas, enfim, uma história de opressão. E o Silas, ele é a mão armada do Barão. Ele é o Longa-Manos, como se fala, né? É o Darth Vader do Lord Sif e tal. Até o Rafa coloca aqui que ele tentou fazer um Darth Vader. A inspiração para o personagem é um Darth Vader, né? Eu esqueci como ele fala aqui, deixa eu ver aqui. Um Darth Vader steampunk. E realmente tem um espírito de Darth Vader. Ele intimida quando entra em cena. É um personagem sensacional. Fiquei absolutamente vidrado e com vontade de desenhar o Silas. Logo, logo vou fazer a minha versão. Aqui no fundo ele traz vários desenhos de outras pessoas, artistas, né? Que fazem sua releitura do Silas. E é isso. O quadrinho nacional ganhou um personagem cativante, com uma história muito interessante. O Rafa vai explorar o lado humano desse vilão aqui. Vai colocar que ele tem a sua fragilidade humana, os seus traumas do passado. Eu falo humano, mas na verdade é o povo do fogo, né? Esse povo do fogo que o Rafa criou. Mas eles são eivados de humanidade, são personagens antropomorfizados, né? Eles são feitos de fogo, mas tem todo o arcabouço humano de sentimentos. E cara, que coisa linda. Tá à venda na Amazon, eu indico pra vocês. É isso. Rafa Pinheiro, Silas. Até a próxima. Valeu, galera.